Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar uma postagem do Felipe Neto, tá? E ele postou, vou adiantar para vocês já aqui, ele disse o seguinte: o PT precisa entender que a rejeição ao governo é única e exclusivamente por deficiência de comunicação, tá? Então eu acho que não dá para resumir na questão da comunicação, tem alguns detalhes muito mais complicados que esse. Tem questões, inclusive, ligadas à própria história do Brasil, tá aí, que estão arraigadas aqui na cabeça da direita brasileira e do cidadão médio que fica ali naquela posição meio alienada e tal. Mas, enfim, isso é muito mais complicado do que parece. Vou tentar desenhar um pouco aqui a minha opinião sobre isso, para ponderar aqui um acréscimo, né, a essa reflexão levantada pelo Felipe Neto. Tá? Então, o título do vídeo é esse aí: Felipe Neto, a rejeição à esquerda não existe apenas por problemas de comunicação. Então vou tentar desenhar aqui quais são esses problemas na minha perspectiva e, enfim, até eventuais aí desenhos atuais, como que isso está hoje e tudo mais, tá bom? Antes, pessoal, deixo mais uma vez para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, certo? Meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total. O zap está aí na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato é só falar, beleza? Que a gente tenta conversar, falou? Então é o seguinte, vamos lá, a postagem do Felipe Neto tá aqui, ó. Enfim, no Twitter, no X, né? Mas está repostada pela página Anti-Bolsonarismo, porque eu não tenho Twitter, né? Não tenho X, então eu li essa postagem lá no Instagram, tá? Vou deixar para vocês o link aí. E o Felipe Neto diz o seguinte: o PT precisa entender que a rejeição ao governo Lula, é única e exclusivamente por deficiência de comunicação. E aí ele continua: as notícias são quase todas positivas. E de fato nós vamos ver aqui que realmente são quase todas positivas. E aí ele continua, ele finaliza, né? Ainda assim a comunicação não funciona e a massa cai no papo do WhatsApp de que o Lula odeia judeus. A esquerda não consegue comunicar. E aí a página Anti-Bolsonarismo ainda faz um comentário depois retificando isso, né? Ratificando isso, né? Dizendo: a comunicação do governo é um desastre, é isso. E isso poderá render consequências que não gostaríamos. A pergunta que eu lanço aqui já de saída é a seguinte: a comunicação do PT, da esquerda, tá? do governo Lula e etc., a comunicação dessas instâncias é de fato deficiente, é um desastre, ou a expressão que eles usaram aqui é um desastre, né? É um desastre. Enfim, mesmo assim? Eu acho que não. Eu acho que não é bem assim, não. Existe um aspecto da esquerda, do comportamento da direita brasileira que está arraigado desde o início do Brasil e que vai se modificando muito sutilmente, acrescentando certas forjas pontuais num momento histórico, em outro, e que explicam melhor o porquê que, mesmo todos os números da economia estando melhores, parte da população não consegue enxergar isso e muitas vezes nem quer enxergar, tá? Então vamos lá, ele disse aqui, né, que o Felipe Neto ponderou o seguinte aqui: as notícias são quase todas positivas, e vamos ver que são mesmo. Por exemplo, só nos últimos 2, 3 dias, tá? Rapidamente, não vou nem falar do restante, tá? do crescimento de 2,9% do PIB, que foi, enfim, 3 vezes maior do que o mercado, né, tinha imaginado que seria, e etc. e tal. Não vou nem pegar o restante, só as notícias dos últimos 2, 3 dias, tá? Vamos lá. A renda dos brasileiros teve, no ano de 2023, a maior alta desde o Plano Real. 11,7% de alta da renda do brasileiro, tá? E é o melhor resultado desde 95, que foi o primeiro ano do Plano Real, tá? Que foi 12,9%, tá? Só para você ter uma ideia, o melhor resultado do Bolsonaro foi 6,6% no ano de 2022, quer dizer, a metade disso, tá? Isso não chega na cabeça de muita gente, certo? O que mais? Notícia de anteontem: o Exército liberou, durante o governo Bolsonaro, armas para mais de 5 mil condenados por crimes como tráfico, roubo, etc. Esse papinho de tem que armar a população para que as pessoas fiquem mais seguras, estava armando, na verdade, o tráfico, né? Bandidos. Então, enfim, mais uma notícia que, na verdade, é boa no sentido de demonstrar o quanto que a esquerda governa melhor que a direita. Vamos lá. O que mais?
Outra notícia dessa semana agora, 2, 3 dias também. A Justiça Eleitoral cassou 96 prefeitos desde 2020. E aí eu fui fazer a pesquisa lá, quem são os prefeitos, quais são os partidos. 11 desses 96 são de esquerda. Os 85 restantes são de direita. Portanto, mais de 90% dos prefeitos cassados no Brasil são de direita, por crimes como corrupção, abuso de poder, etc. Corrupção. E eles dizem que são pró-corrupção. A gente já trabalhou isso aqui em vários vídeos do canal, né? Eles tiraram a Dilma por pedalada fiscal, ela saiu de maneira efetiva no dia 31 de agosto de 2016. No dia 2 de setembro, 2 dias depois, o Temer legalizou as pedaladas que tiraram a Dilma. Quer dizer, né? Só não entende quem não quer. E tem gente que não quer mesmo, vamos entender o porquê hoje aí, tá? O que mais? E aí a popularidade, teve uma pesquisa agora que saiu com a popularidade do Lula, que a popularidade do Lula caiu de maneira inacreditável, né? Porque todos os índices da economia estão melhores, a vida das pessoas está melhor, enfim, né? Tá tudo melhorando, mas a popularidade dele caiu. Vamos lá. 38% disseram que a economia piorou de 2022 para o ano passado. E em dezembro essa percepção era de 31%, quer dizer, aumentou aí nesses últimos 2 meses e meio aí, aumentou a percepção de que a economia piorou, quando na verdade os números são todos melhores, né? Quer dizer, o nome disso é alienação, não tem outro nome. Mas de onde vem isso? Vamos tentar entender. Outros números aqui. Em dezembro, 55% achavam que o Brasil estava indo para melhor, 55%, e nessa última pesquisa agora caiu para 46%. Caiu, portanto, 9 pontos aí a percepção de melhora para o futuro. Quando tudo está melhorando também, é um negócio que, né, é muito esquisito, vamos tentar entender o porquê. E por último, a quantidade de gente que acha que vai piorar em dezembro era de 25%, e agora subiu para 31%. Então, quer dizer, várias notícias ótimas para a esquerda, para o Lula, enfim, para o governo, né, e tal, mas isso não chega na cabeça de muita gente. Por quê? Por que será? Né? Então vamos recapitular aqui o que o Felipe Neto diz, para a gente fazer a reflexão da maneira correta. Vamos lá. Ele diz: o PT precisa entender que a rejeição ao governo é única e exclusivamente por deficiência de comunicação. As notícias são quase todas positivas, como eu acabei de ponderar aqui. Ainda assim, a comunicação não funciona e a massa cai no papo do WhatsApp de que Lula odeia judeus. A esquerda não consegue comunicar. De cara, vale lembrar o Janones, está aqui o Janonismo Cultural, né? Esse livro que ele lançou, que eu comprei aqui, ainda não li, mas já dei uma lidinha aqui na orelha. Por exemplo, ele faz uma citação da Tati Bernardi, né? Que é uma escritora. E aí ela diz o seguinte, enquanto parte da esquerda tentava conter os avanços de uma extrema-direita homicida, com abaixo-assinado, abraços quentinhos e poesia, o controverso deputado André Janones estava na linha de frente, mostrando que, para combater defensores de armas, às vezes é preciso ações e estratégias mais eficazes e inteligentes do que flores e emojis de corações. Eruditos e pacifistas podem torcer o nariz para táticas e reações agressivas, algumas no limite da lei, mas, afinal, não é disso que se trata a guerrilha digital? Será que o amor teria vencido e hoje eu estaria escrevendo essas linhas vivendo em uma democracia, não fosse a abençoada raiva de pessoas indignadas? Essa é uma questão importante para pensar, então está aqui o livro do André Janones. Agora, primeiro, vamos lá, vamos por partes aqui, tá? Primeiro, vale comentar duas coisas. Primeiro, o Janones, inegavelmente, teve um papel bacana ali, levantou uma série de questões numa linguagem popular na época, que estava ali, inclusive, impregnada por essa veemência, né, daquela época ali, e a gente estava vivendo uma época veemente nesse sentido, realmente, porque havia uma atmosfera de golpe, ameaça de tudo que é jeito, violência aumentando, etc. e tal, enfim, né, tudo herança do bolsonarismo. E isso pedia, né, certas atitudes realmente mais incisivas. Tá? Agora, primeiro, vamos lá. Eu não acho que a causa do Lula ter vencido esteja nesse tipo de postura. Tá? Esse é um ponto. Eu acho que o Lula é muito maior do que isso, certo? É uma figura que chama ali por conta de tudo que ele já fez, né?
e também porque aconteceu a frente ampla, que inclui os Janones, inclui esse comportamento, agora inclui também uma série de outras enfim, perspectivas ali, outras figuras como a Simone Tebet e o próprio apoio do Ciro Gomes lá no segundo turno, e enfim, tá? Toda uma conjuntura. Segundo ponto, o Bolsonaro perdeu por 2%. Isso significa que essa conjuntura não diminuiu exatamente o tamanho do bolsonarismo, né? Aumentou um pouquinho o Lula ali, deu uma vitória para ele muito apertada, mas enfim, não diminuiu, né, essa mentalidade que não enxerga as melhorias do país, tá? E essa mentalidade não diminuiu também, porque está aqui, a gente tem na pesquisa, né, que eu mostrei para vocês, está aqui, ó, tá? 38% dizem que a economia piorou, né? 46% diz que vai melhorar, mas 31% já dizem que vai piorar, quer dizer, o número está aumentando. Agora, por que está aumentando? Aí é que entra a questão. Porque nesse tipo de cenário no qual os números vão melhorando, a vida vai ficando mais calma, mais tranquila para as pessoas, sem tanto drama, né? No sentido mesmo de ter o que comer, no sentido mesmo de ter como pagar as contas, o poder de compra da moeda fica melhor, e etc. e tal, as pessoas começam a voltar, né? A baixar a bola daquela atmosfera bizarra daquela época, na qual esse tipo de postura que o Janones está apoderando ali, a Tati Bernardi também, etc., e o próprio Felipe Neto, cabem, né? Essas posturas cabem ali naquele momento, mas numa lógica em que a economia vai melhorando, a coisa vai ficando mais light, né? Vai ficando, enfim, mais tranquila para todo mundo, começa a funcionar uma outra lógica que está arraigada na cabeça do brasileiro, tá? E que eu vou tentar desenhar qual é aqui, e que é, na minha percepção, do meu ponto de vista, a verdadeira causa para essa parcela da população, que é uma parcela grande, não conseguir enxergar as melhorias assim descaradas da economia e de tudo no país, até mesmo da ambiência ali, política externa e tudo mais, tá? Vamos tentar então desenhar isso aqui. Vamos lá, eu já falei aqui sobre o neomazombismo, tá? Então o Darcy Ribeiro fala aqui no Povo Brasileiro, tá aqui o Povo Brasileiro, ele fala na página 114, ele diz aqui, né? É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas, porventura também porque desejoso de remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas, tá? E aí ele diz, né, que naquela busca de sua própria identidade, talvez até se desgostasse da ideia de não ser europeu, por considerar ele também como subalterno tudo que era nativo ou negro. Mesmo o filho de pais brancos, nascido no Brasil, mazombo, ocupando em sua própria sociedade uma posição inferior com respeito aos que vinham da metrópole, se vexava muito da sua condição de filho da terra, recusando o tratamento de nativo e discriminando o brasilíndio, mameluco, ao considerá-lo como índio, tá? E aí tem muita gente que diz que o Brasil, quer dizer, que Portugal veio para cá só para explorar e que isso acabou gerando uma imagem, né, no Brasil de Portugal como um inimigo, né? Para além dessa figura intermediária que é o Mazombo ali, que era filho de... o cara... Tem um artigo bacana também do Anísio Teixeira sobre isso, que eu posso depois deixar o link para vocês. Quer dizer, essa figura intermediária, que ele era filho de português, mas não nasceu em Portugal. Então era rejeitado pelos portugueses, e como ele nasceu aqui no Brasil, mas era filho de português, também era rejeitado pelos mamelucos, pelos brasilíndios aqui, né? E aí, portanto, ele ficava numa posição ali que ele não se identificava com ninguém. E aí esse seria o nascedouro, né, dessa desidentificação local do Brasil, tá? A questão é que existe um problema nesse argumento de que Portugal veio para cá explorar, porque os Estados Unidos, a Inglaterra, foi para lá explorar também. Foi para lá, matou um monte de gente, destruiu tudo, escravizou gente também, enfim, o desenho é mais ou menos o mesmo. Qual é a grande diferença aí? Tem duas diferenças, tá, que eu ponderei aqui. Primeiro, o colonizador brasileiro, que foi o português, entrou em decadência. Portugal deixou de ser a potência que era naquela época. Então, dito isso, né, isso contribui automaticamente para uma espécie de desidentificação para alguém que está sem nenhuma, que não tem identificação com Portugal, já não tem saída, né?
e aí Portugal vai perdendo inclusive ali o seu posto, né, de potência e tudo mais, quer dizer, as possibilidades dessa identificação acabam diminuindo radicalmente. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que Portugal é menor que o Brasil, mas muito menor, né? E isso também, parece que não, mas isso gera também uma série de... O Brasil hoje é a 9ª economia do mundo, é um país gigantesco, etc. E tal, e Portugal é um país pequeno na Europa e tudo mais. Então isso também gera, certamente, algum tipo de contribuição para que a gente faça aqui piada de português, para que a gente fique, enfim, né, para que a gente não tenha feito ainda a reflexão necessária para entender que Portugal é parte do que a gente é, certo? Então esse é um ponto. E aí eu já fiz também aqui, né, referências a isso a partir de uma reflexão do Oswald de Andrade, tá, do Manifesto da Antropofagia e do Manifesto para o Brasil, para poder ponderar isso, que ele fica aqui atacando Portugal o tempo todo. Naquela época fazia sentido, fazia um certo sentido, vá lá, mas hoje a gente tem que retomar essa discussão, porque não dá para poder pensar mais assim. Por quê? Porque no lugar dessa ausência de identificação com uma das nossas bases, que é Portugal, começam a se infiltrar outras potências, as potências maiores de cada época. No século XIX foi a França, e havia toda essa coisa francófona aqui no Brasil, etc. e tal. E no século XX isso migra para os Estados Unidos. Eu até anotei um negócio aqui, tá, que eu vou dizer para vocês, que eu inclusive já falei aqui no vídeo passado. A questão é que essa identificação com os Estados Unidos e com a França acaba sempre ressentida por uma ausência absoluta de retorno, né? A França, os franceses não reconhecem no Brasil, né, iguais, pelo menos não nesse nível aqui da identificação de poder, digamos assim, né, e da identificação histórica e tal, isso lá no século XIX, e os Estados Unidos menos ainda, né, no nível atual, porque são a maior potência do mundo, porque no fundo estão em grande medida cagando para todo mundo mesmo, e mais ainda para a gente, certo? E aí o Brasil não conseguiu fazer as pazes, né, com essa base portuguesa. Bom, nesse aspecto aqui, para a gente passar para o seguinte, para além disso tudo aí, existe um fato de que até hoje essa identificação com os Estados Unidos continua prevalecendo. E especialmente essa identificação que eu digo ressentida e mal trabalhada, por quanto ela substitua uma desidentificação radical com algo que está dentro da gente. Nós somos portugueses também, né? Estamos negando isso que a gente é e tentando colar uma identificação com os Estados Unidos que a gente não tem como fazer, e eles também não se interessam em dar esse retorno. Então isso cria uma coisa radicalmente ressentida, né? E aí isso está nítido no discurso da direita brasileira. A direita brasileira repete exatinho o discurso dos Estados Unidos para nós aqui. Vamos lá, exemplo, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver o tempo aqui. Já falei desse livro do Chomsky, tá? O Lucro ou as Pessoas. Ele pondera aqui na página 76, quando ele fala do Reagan, do Ronald Reagan, ele diz o seguinte: quanto ao inflexível individualismo reaganista e seu culto ao mercado, talvez seja suficiente citar uma análise desenvolvida por um especialista em finanças internacionais do Conselho de Relações Exteriores daquela época, que observa a ironia, entre aspas, de que Ronald Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, tenha presidido a maior guinada protecionista desde a década de 1930. Nenhuma ironia, apenas um funcionamento normal da, aspas, paixão pelo laissez-faire. A disciplina do mercado para vocês, para nós aqui da América Latina, tá? E não para mim, Estados Unidos, a menos que o campo de jogo esteja inclinado a favor dos meus interesses, geralmente como resultado da intervenção estatal em larga escala, via exército, via, enfim, pressões de mercado, via orçamento, via golpe, certo? Então, assim, é difícil encontrar um tema mais dominante nos últimos 300 anos e tal, ele fala aqui. Então, esse discurso aqui é o discurso da direita brasileira, né? Que é um discurso que não se sustenta, porque os Estados Unidos, esse discurso aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: os Estados Unidos dizem para a gente ter Estado mínimo e eles têm um Estado máximo. E a direita brasileira que acredita nisso aí fica repetindo, certo? Por quê? Por conta desse neomazombismo. Aí vamos lá, vamos tentar chegar lá na questão do Felipe Neto, tá? Daí deriva o quê? O complexo de Poodle, que é o quê? O brasileiro fica cuspindo na própria imagem, né? Pô, se a gente fosse colonizado pela Inglaterra e não por Portugal, não era essa bosta aqui, né?
pô, né, e tal, enfim, que país é esse? É a porra do Brasil, né? Tudo isso aí é a cabeça dessa classe média, de parte, né, dessa classe média alienada, ou da própria direita brasileira de maneira mais específica, que não se identifica com o próprio país, de maneira óbvia, evidente, assim, né? Isso é um complexo de poodle. Eu já fiz aqui né, o deslocamento para salvar aí a imagem do vira-lata. Quer dizer, é um complexo de poodle isso. A direita brasileira é poodle dos Estados Unidos, nitidamente, certo? Muito bem, pessoal. Agora vamos lá, vamos chegar no ponto aqui. Hoje, depois do sucesso em relação a esse complexo de poodle, tá? Porque isso vai se deslocando, certo? Vamos lá. E isso aqui já vai responder uma parte do porquê não se trata apenas de um problema de comunicação, beleza? Vamos lá. Hoje, depois do sucesso dos governos Lula e Dilma, e depois dos golpes e do fracasso do Bolsonaro, o que resta para esse complexo de poodle, a estratégia atual para o exercício desse complexo de poodle é o simulacro do patriotismo. Está aqui o livro do Jean Baudrillard, que eu já falei, certo? Simulacros e Simulação. É o simulacro do patriotismo, que é a plástica, ou seja, o silicone, que a direita colocou no lugar do seu peitinho murcho, ou seja, da sua ausência radical de projeto e da sua ausência radical de vocação para governar. Por quê? Porque só tem vocação para o interesse único e exclusivamente privado. E esse aqui, então, é o substitutivo do complexo de poodle, ou, enfim, né, a forja que disfarça. Agora, o que isso tem a ver com a comunicação? Esse é o ponto desse momento aqui agora, tá? Vamos lá. Tudo isso gera uma reflexividade negativa na cabeça de direita, que faz com que nada prove, por mais óbvio que seja, que o único projeto político de fato que existe no Brasil está na esquerda. Porque existe uma reflexividade negativa na cabeça da direita que atua em cima de qualquer notícia positiva que derive de algo que melhore a imagem do país de fato. E aí qual é a única coisa que eles exercitam? A negação. Quais são as duas coisas que 99% dos direitistas verbalizam quando perguntados sobre a questão da política e blá blá blá? Eu sou contra a corrupção e Estado mínimo, Estado inchado, ou seja, eles são contra a corrupção e contra o Estado. Eles não são a favor de nada, certo? Tanto é que o Bolsonaro sucateou os mecanismos de corrupção e blá blá blá. Já fizemos aqui vários vídeos, acabei de falar aqui, né? 96 prefeitos caçados, 85 são de direita. Eles não têm vocação nenhuma para combater nem a corrupção, certo? Mas eles afirmam essa negação porque no lugar de uma identificação local está uma identificação impossível e ao mesmo tempo ressentida e até exercitada num nível meio masoquista com os Estados Unidos. Isso faz com que qualquer notícia positiva de fato a favor, né, com perdão da redundância, positiva a favor do Brasil, seja negada por eles ou ignorada de maneira radical, né? E aí finalizo aqui com uma ponderação sobre as fake news, tá? Tá aqui o livro da Lúcia Santaella, tá? Por quê? Porque as fake news elas atuam de maneira muito perfeita nessa mentalidade. Vamos ver o que eu escrevi aqui para finalizar a reflexão. É exatamente por isso que as fake news funcionam melhor para essa mentalidade de reflexividade negativa. As fake news são exatamente o que essa reflexividade negativa busca. Negação vazia de um inimigo forjado. E aí a pergunta que eu deixo aqui para refletir essa temática que o Felipe Neto levantou. Como estabelecer comunicação positiva e, portanto, de melhoria das condições de vida, que inclusive aquelas pessoas estão ali vivenciando, mas não conseguem nem enxergar. Então, como estabelecer comunicação positiva com uma mentalidade que busca e espera o tempo todo algo para negar? Como? O positivo para essa gente é uma ofensa. Ofende. Porque eles precisam dizer que o país é uma bosta, precisam dizer, é a porra do Brasil, Portugal é um lixo, se a gente fosse governado, se a gente fosse descoberto ou colonizado pela Inglaterra, a gente seria melhor, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então, eu acho que
ao contrário do que o Felipe Neto está ponderando aqui, né? Deixa eu até abrir de novo aqui, porque ele diz, né? O PT precisa entender que a rejeição ao governo é única e exclusivamente por deficiência de comunicação. As notícias são quase todas positivas. Ainda assim, a comunicação não funciona e a massa cai no papo do WhatsApp de que o Lula odeia judeus. A esquerda não consegue comunicar. Em grande medida, eu acho que a resposta para essa questão não é a de que a esquerda não consegue comunicar. É o fato de que o que a esquerda tem para comunicar, na cabeça dessa parcela que está impregnada, mergulhada, atolada no neomazombismo, no complexo de Poodle, no simulacro de patriotismo, nessa desidentificação radical com a própria nação, nessa identificação forjada, falsa e ressentida e meio masoquista com os Estados Unidos, etc, 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 é uma espécie de campo, de um muro que impede qualquer tipo de positividade chegar naquela mentalidade ali. Tudo isso acaba sendo o verdadeiro problema, a verdadeira deficiência de comunicação. Então essa deficiência de comunicação talvez não esteja no PT, na esquerda, no Lula, talvez esteja na cabeça do brasileiro. E uma parcela da população consegue se livrar disso, fazer o deslocamento, fazer a dialética disso, fazer a reflexão disso, ou o nome que se queira dar, que para a gente poder chegar no entendimento dos nossos problemas, das nossas burrices, de ficar tratando Portugal de uma maneira, né, enfim, pobre, e ao mesmo tempo defendendo uma política que os Estados Unidos vendem para a gente, mas eles mesmos não fazem, né, e etc, etc, etc. Então tudo isso acaba gerando uma mentalidade que fica completamente resistente, avessa mesmo a qualquer tipo de notícia positiva sobre o país, certo? E ao mesmo tempo acaba fazendo malabarismos para defender um governo patético, né, horroroso como foi o Bolsonaro. Eu lembro que no primeiro ano, que acabou pior do que o Temer, não, mas deixa o cara trabalhar, a esquerda destruiu o país, deixa o cara trabalhar. E aí o cara trabalhou e piorou ainda mais, o Lula com 1 ano já resolveu um monte de coisa, foi um desempenho milhões de vezes melhor do que o primeiro ano do governo Bolsonaro, mas eles não enxergam isso. Por conta desse tipo aqui, por conta dessa mentalidade neomazomba e, enfim, Poodle, tá? E chafurdada ali por esse simulacro de patriotismo, que não tem capacidade de perceber isso. Como que a gente se comunica com isso? Como que a gente se comunica com isso? É uma pergunta que eu deixo em aberto aí e, enfim, continuo pensando sobre isso aqui nas minhas reflexões e, eventualmente, se achar alguma resposta razoável, eu faço um vídeo a respeito. Mas o fato é que é preciso desenhar esse problema para poder entender que a comunicação, né, o deslocamento de comunicação nisso não está meramente em afirmar coisas positivas sobre a economia, sobre o governo, etc. e tal. O buraco é muito mais embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço. Tamo junto. Fui.